Alô, saxofonista, tudo bem com você? Eu tô legal. Eu sou o Thiago Oliveira, editor aqui do canal do Pablo Ribeiro, e esse é o Desmistificando o Sax. Bom, galera, no vídeo de hoje o assunto é afinação. A gente já sabe que o saxofone é um instrumento bem complicado nesse quesito afinação. É um instrumento bem difícil de se tocar bem afinadinho ali. Então, nesse vídeo de hoje, você vai descobrir duas dicas assim cruciais que você precisa mesmo saber para conseguir alcançar uma afinação melhor no seu instrumento. Beleza? Já adianto para você, esse vídeo de hoje tá muito bom. Então, sem mais, vamos embora para a aula. Que saxofone desafinado, cara. Ah, claro, não podia ser outro instrumento, né? O saxofone é um instrumento desafinado. É disso que a gente vai falar hoje no nosso Desmistificando. Afinação no saxofone. Duas coisas que você precisa saber para tocar afinado. E no fim desse vídeo eu vou revelar, galera, essas duas coisas que você precisa saber para você tocar afinado. Mas primeiro eu quero te contar um episódio da minha vida onde eu tive que tocar, enfim, num grupo de saxofones. Só pra você ver como tocar saxofone é, enfim, super desconfortável em relação à afinação, né? Eu lembro que a gente era praticamente uma orquestra de saxofone, éramos 12 saxofones e tinha saxofone barítono, tenor, alto, soprano, né? E aí quem se desafiava a tocar soprano acabava sofrendo mais porque o soprano é um instrumento super flexível. O saxofone em si, na verdade, é um instrumento super flexível, né? E eu lembro que nessa época o nosso professor, enfim, no conservatório, ele ficava louco com a afinação e ele não sabia mais o que fazer porque, enfim, a, uma pessoa tinha uma marca de saxofone, outra tinha de outro, o material era todo, enfim, não era igual, e a gente tinha muita divergência de afinação, né? E essa daí é a vida do saxofonista, galera. Eu lembro que na época a gente fazia exercícios juntos, de tocar em quarteto, em dueto, enfim, a gente estudava com piano, né? Tudo para melhorar a afinação. Mas a gente ainda tinha, sim, problema de afinação na época. E como que a gente resolveu isso na época, né? Tocando, tocando e tocando. Mas quer dizer que só isso vai levar a gente à afinação? Não, certo? Muitas outras coisas que você pode fazer, e principalmente duas coisas que eu vou revelar no final desse vídeo, vai ser capaz de te levar até uma boa afinação, certo? E o que você precisa entender, a primeira coisa que você precisa entender é que todo saxofone, certo? E isso é um grande mito que a galera tem, né? Que existe o melhor saxofone afinado, mas você tem que entender que todo saxofone, sem exceção, ele é desafinado. Ele tem uma notinha alta, ele tem uma notinha baixa, certo? Os agudos dele são altos, às vezes o grave é baixo, às vezes o grave é alto, a afinação e por aí vai, certo, pessoal? E como que a gente pode fazer com que a afinação chegue no lugar, né? Praticamente, a gente precisa entender, certo, de algumas coisas no saxofone. Então, primeiro mito quebrado aí é que, será que eu preciso realmente do melhor material do mundo para tocar afinado? E a resposta é que não, certo? Por quê? Porque a afinação ela é uma questão de você conseguir ouvir, certo? E é uma questão também de você conseguir mover a nota para o lugar que você quer. Não adianta de nada, certo? Você ter o melhor saxofone do mundo, sabendo que todo saxofone agora é desafinado, não adianta de nada você ter o melhor saxofone do mundo se você não tem um bom ouvido e se você não tem, enfim, uma questão de mover a nota. Você não consegue mexer nas notas, né? Mas, Pablo, o que é ouvir? Certo? Ouvir é basicamente você conseguir ter uma referência intervalada dentro de você, certo? Dentro do controle do sax, eu explico isso para os meus alunos de uma maneira que, se você consegue cantar, certo? Cantar, literalmente cantar, um intervalo de quarta justa, por exemplo, você tem uma referência sonora dentro de você, ou seja, tori, tori. E como que eu tenho esse intervalo dentro de mim? Basicamente, eu lembro, por exemplo, do hino nacional. O hino nacional, ele começa: ouviram do Ipiranga, certo? Então, eu tenho um intervalo dentro de mim. Toram, toram. E praticamente, galera, para todo, certo? Todo intervalo existe isso. E como que a gente pega e coloca a afinação no lugar, né? Basicamente, você tem que conseguir mover. Vou até pegar meu saxofone aqui. Você tem que conseguir mover a afinação do seu, enfim, das notas dessa maneira. E, galera, uma questão que você pode usar, por exemplo, você pode usar aplicativos como esse daqui,
do teoria.com, que é um site que eu indico, certo? E você pode colocar, enfim, o exercício de treinamento de ouvido para ele soar alguns intervalos, como, por exemplo... Tam, tam. Isso daqui é um intervalo de quinta aumentada ou sexta menor descendente, certo? Então, sexta menor, correto. Tori. Isso aqui é um intervalo de terça maior ascendente. Ou tirom. Isso aqui é um intervalo de quarta aumentada descendente, certo? Tim-pom. Isso aqui é um intervalo de sexta maior descendente. Tcharam. Isso aqui é um intervalo de sétima maior ascendente. Isso aqui é um intervalo de quinta justa. E por aí vai, pessoal, certo? Então você pode utilizar de forma que você consiga, certo, trazer essa propriedade intervalar para dentro de você. Mas, Pablo, o que eu preciso, então? Quais que são as duas coisas que eu preciso, certo? E deixa de fazer suspense com a gente, para eu conseguir tocar afinado. Vamos lá, ao que nos interessa, né? A primeira coisa que você precisa entender é essa questão de você conseguir ouvir. Se você não consegue ouvir, você não consegue colocar os intervalos dentro do seu ouvido, eu não preciso ter ouvido absoluto para fazer isso, galera. Eu só preciso ter referências sonoras, certo? Isso daqui que eu estava fazendo de reconhecer os intervalos, eu estava só fazendo uma comparação com canções que eu já sei que começam com aquele intervalo. Por exemplo... Isso daqui é uma sexta, certo? E eu comparo a sexta descendente, eu comparo com um chorinho brasileirinho, certo? Ou, por exemplo, tori, tori. Isso daqui é um intervalo de terça maior. Eu sei por quê? Porque eu comparo com eu sei que vou te amar. Eu sei, certo? Eu sei que vou te amar. E aí eu tenho o quê? Uma referência dentro de mim. Todo mundo tem todos os intervalos, eu costumo dizer isso para meus alunos. Tem todos os intervalos no ouvido já, só que as pessoas não sabem. Ou seja, você aí que está aí me escutando, certo? Você pode sim fazer esse trabalho, certo? De colocar os intervalos no ouvido através de canções, certo? Basta você pegar um papel e anotar ali alguns intervalos referentes para aquelas canções, ou o contrário, né? As canções referentes para aqueles intervalos. E a questão então de mover, que é a nossa segunda coisa, certo? Nosso segundo parâmetro aí para tocar afinado, né? Como que a gente faz isso de mover? Basicamente, você tem que aprender, certo, a movimentar a sua língua aqui internamente e também conduzir o seu sopro de maneira que você consiga, certo, mover. E uma questão que eu passo para os meus alunos é, cara, começa na boquilha, porque é a parte mais flexível do nosso instrumento, certo? Dessa maneira aqui, ó. Dá para tocar até uma oitava aqui, certo, pessoal? E na boquilha é muito fácil de fazer isso, certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir movimentando a sua língua enquanto você conduz o seu sopro de maneira que você consiga trabalhar essas questões, certo? No seu saxofone. Depois disso, você pode passar, sim, para o seu saxofone de maneira que você venha a trabalhar isso, né? Então, por exemplo, eu pego qualquer nota aqui e aí eu tento descer meio tom. Ou mais, né? Por exemplo, quanto mais agudo, mais flexível. Vocês vão notar que, por exemplo, nas notas graves, se eu toco um Ré grave, é mais difícil. Pode ser que até falhe, certo? Essa comparação que eu estou fazendo de intervalo, né? Descendo com a flexibilidade. Então, é mais difícil, certo? Então, é possível fazer essa movimentação de flexibilidade em toda a região? Sim, certo? Mas no grave é mais difícil. Agora, tem nota que não é baixar, tem nota que é subir. Você deve estar se perguntando como que faz para subir a afinação das notas, né? E basicamente existe uma coisa chamada posições auxiliares, moçada. Posição auxiliar, certo? É você combinar chaves no seu saxofone para você movimentar a afinação para cima. Ou seja, por exemplo, a nota do sustenido, tudo solto, ela é uma nota super baixa, certo? E como que você faz para subir ela? Tem dois tipos de posições. Vou passar uma para vocês aqui, ó. A posição aqui do 3, certo? 1, 2, 3, só esse dedo aqui e a chave de oitava, certo?
Essa posição aqui, ela sobe essa afinação. Quer ver, ó? Vocês notaram aí a mudança de afinação? E outra também, chave que você pode utilizar para subir a afinação, essa chave aqui do meio, certo? A gente chama ela de TC. Então, essa chavezinha aqui do meio, desses três recursos aqui, um é para o Mi, outro é para o Lá sustenido, e essa daqui é para o Dó, na posição do Si, né? Mas você vai tocar ela, certo? Com o Dó sustenido, e quando você aperta ela, ela abre essa chave aqui, ó, do canto, e, consequentemente, a afinação da nota sobe, dessa maneira. Certo? E aí você pode, enfim, combinar as posições que você bem achar, certo? No seu saxofone. Eu costumo utilizar essa posição auxiliar somente aqui, mais ou menos no Dó sustenido, porque essa nota é realmente muito diferente, enfim, a questão de afinação dela. Então, pessoal, basicamente é isso aí que você precisa entender, certo? Duas coisas que você precisa entender. Ter um bom ouvido é crucial para você conseguir afinar e conseguir movimentar as notas para cima e para baixo. Lembrando que para baixo a gente utiliza da flexibilidade, né, enfim, do sopro, da posição da língua, e também para subir, se não for possível subir somente, enfim, nessa questão de flexibilidade, você pode utilizar de recursos auxiliares como uma posição do Dó sustenido e muitas outras combinações de chaves aí que você pode estar descobrindo no seu saxofone. Beleza? Então a gente se vê no nosso próximo Desmistificando, falando mais sobre saxofone e quebrando outros tabus. Valeu!